Vamos resolver, né? Nós vimos as regrinhas de derivada, vamos resolver alguns exercícios sobre derivada, né? Aplicando as regrinhas onde elas aparecem, né? De maneira mista aí. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O x, ele está no denominador. Quando o x está no denominador, a gente não tem regrinha para resolver. Então, a gente precisa jogar esse x para cima, tá? Posso fazer isso? Posso, né? Desde que eu faça o quê? Troque o sinal do expoente. Então, vamos lá. Então, aqui tinha o 1, né? Joguei o x para cima. Olha, eu só posso jogar um x. O 5 não. Posso jogar o x? Posso, desde que eu inverta o sinal do expoente. É negativo e aqui embaixo eu mantenho o 5. Aqui eu não preciso fazer nada. Pronto. Eu não coloquei o F', por quê? Porque eu ainda não estou, né, resolvendo essa derivada. Eu estou arrumando ela. Agora sim, eu vou lá e coloco F' de x e resolvo essa derivada, né? Se a gente observar, olha, é a regrinha do expoente. Então, eu vou tombar esse menos 2, tá? Então, a gente tombando aqui o menos 2, nós vamos ficar com menos 2. O 5, porque menos 2 vezes 1, menos 2. O 5 eu não mexi, eu só copio. Quando é uma fração quando tiver um número, né, na fração, eu coloco o negativo na frente da fração. Não que fique errado eu colocar só no número de cima, mas não fica tão elegante matematicamente. Então, vai ficar x elevado a menos 2 menos 1, nós vamos ficar com menos 3. Pronto. Primeiro pedacinho. Mais. Por que eu vou colocar mais? Porque aqui é mais, tá? Como sendo mais, eu vou lá e coloco um mais. Aqui eu vou tombar o 4, olha. 4 vezes 3, 12. Mexi com o 4 de baixo? Não. Então, eu vou lá e coloco 4. Faço a regrinha. X elevado a n menos 1, né? N é o valorzinho do expoente, 4 menos 1, vai ficar elevado a 3, tá? Uma pergunta muito comum que eu recebo, né, quando a gente está fazendo lá a derivada, então aqui menos 2 menos 1, menos 3. Muitos alunos ficam com dúvida, menos 2 menos 1, pensam negativo com negativo dá positivo. Olha, negativo com negativo dá positivo somente na multiplicação e divisão, tá? Tá terminado o exercício? Tá. Só que acontece aqui? Esse primeiro pedacinho não dá para dividir. Nós vamos lá e copiamos. E esse segundo pedacinho, 12 dividido por 4, 3, x ao cubo. Se eu não fizer isso, fica errado? Não, mas é uma maneira da gente simplificar, tá? Um outro exemplo aqui de derivada é quando a gente tem dentro de uma raiz. A gente não tem regrinha para raiz. O que a gente precisa lembrar? Lá do nosso ensino, né, fundamental, que toda vez que tiver uma raiz, eu consigo transformar esse x em com um expoente fracionário. O que é expoente fracionário?
Expoente fracionário é um expoente que tem formato de fração. Então, esse 3 que está aqui fora, ele vem aqui embaixo. E esse número que está aqui em cima, né? Que, na verdade, a gente pensa que não tem ninguém, mas quando não tem ninguém é 1, ele vem aqui em cima. Pronto. Então, eu não coloquei o meu F', porque eu apenas arrumei, tá? Então, F' de x, agora sim eu vou arrumar. Qual que é a regrinha? Toda vez que eu tiver um expoente em formato, né? Alguma coisa assim, que eu tiver elevado a alguma coisa, é a regrinha do tombo. Então, eu vou derrubar, tá? Vou derrubar quem? O expoente. 1/3. E qual que é a regrinha? Derrubo o expoente e faço ele menos 1. Isso é uma regra, tá? Quando a gente fala que é uma regra, vale sempre. Então, a gente vai fazer 1/3 menos 1. Bom, na verdade, a gente não pode fazer a conta direto aí, né? Porque a gente tem uma subtração, uma continha de menos, essa regrinha vale a mesma para adição, né? De fração. Professora, 1 não é fração. Ele não é uma fração, mas eu posso escrever ele em formato de fração. Quando não tem ninguém embaixo, na verdade, eu tenho o número 1, tá? E como que eu tiro aqui o MMC? Olha, eu vou ensinar uma regrinha prática, tá? Então, eu vou multiplicar sempre os denominadores, sempre os números de baixo. 3 vezes 1, 3. Aí, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, olha, 3, pegar esse 3 aqui, que é o resultado da multiplicação de 3 vezes 1. Vou pegar 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Aí, eu olho aqui, o sinal é de mais ou é de menos? É de menos. Então, eu venho aqui e coloco menos. E repito o procedimento para a segunda fração. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Faço a minha continha aqui. Sempre o denominador, né? Depois que eu achei, eu copio e faço 1 menos 3 menos 2. Por ser uma fração, fica mais elegante a gente colocar um negativo na frente da fração. Então, o meu novo expoente vai ser menos 2/3. Por que menos 2/3? Olha, a continha eu fiz aqui para vocês e a regrinha é clara, é n menos 1, onde n é o expoente. Então, tá aqui, ó, n, que é 1/3, menos 1. Então, vai ficar x elevado, né, a menos 2/3. Menos 2/3. Então, seria isso.